Boa noite a todos. Estamos entrando agora ao vivo para mais uma doutrinária. Hoje, dia 19/11/2020, com o nosso tema Nossos Filhos são Espíritos, parte 2. Aí chegando logo, Ivana, Focos Revelações, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí os amigos e amigas que vão compartilhar conosco demais essa noite de aprendizado. Delvane também chegando aí. Muito boa noite, Delvane, Fox, Otávio, Isa, Simões, Esté, Vitório. Sejam bem-vindos, muito boa noite a todos. Mônica, Veras, sejam todos bem-vindos. Vamos colocar aqui o nosso comentário, enquanto nossos amigos vão chegando aí. O tema de hoje é o mesmo da semana passada. Noélia chegando aí. Neves Barros, boa noite. Cleide Giovanni também chegando aí. Nossos filhos são espíritos, parte 2. Daniela também chegando aí. Estamos aqui fixando. Luzia, Deia Moraes também chegando aí. Mércia também chegando. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui fixando o nosso tema de hoje. Sejam todos, Bia também chegando aí. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de aprendizado, que a gente sempre compartilha com vocês, a gente aprender juntos o que essa doutrina tem a nos ensinar. Nós que precisamos tanto aprender mais para termos mais determinação, mais clareza nos desafios do nosso dia a dia. Plínio também chegando aí, Yasmin. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Então, vocês estão vendo aí o nosso tema, Nossos Filhos são Espíritos, parte 2. Na quinta-feira passada, a gente trabalhou a parte 1, foram alguns conceitos. Hoje a gente vai continuar esse tema, né? Para que a gente possa compreender o máximo possível o que é. Thaís também chegando aí, para que a gente possa entender o que é que a doutrina espírita nos ajuda, o que é que ela nos diz sobre essa questão dos nossos filhos. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial, sempre lembrando de vocês colocarem um copo d'água na mesa, aqueles que quiserem, não é obrigatório, para ao final da prece, da última prece, quando a gente encerra o trabalho, e durante essa prece tem um trabalho de passe dos nossos amigos espirituais, e aí sim, depois da prece, do passe, a gente toma essa água fluidificada. Vamos então à nossa prece inicial. Deus, nosso Pai de infinita bondade, mais uma vez aqui voltamos a esse encontro às quintas-feiras, para humildemente aprender um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora, consoladora, essa doutrina de luz, que nos ajuda a compreender o significado da vida, das nossas relações com aqueles que convivem conosco, dos desafios, das dores a que todos nós estamos submetidos. Também das vitórias, das conquistas que como espíritos devemos obter ao longo da nossa evolução. Pedir ao Senhor, Pai amado, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos desencarnados, mandando para eles o nosso abraço de gratidão, o nosso sorriso, o nosso sentimento de felicidade por sabermos que eles existem, que eles estão seguindo a sua caminhada e que podemos manter esse contato vibratório de pensamento a pensamento
com eles que continuarão sendo os nossos companheiros. Pedir pelos enfermos da pandemia e os enfermos de toda a origem, aqueles que sofrem nos hospitais, nos leitos de dor, e também aqueles que se encontram cansados da vida, que estão angustiados, deprimidos, entristecidos, pensando em tirar a própria vida, para que também eles recebam as luzes, as bênçãos de que necessitam. Muito obrigado, Pai amantíssimo, pela oportunidade que temos de aprender, e dá-nos a sua bênção e a sua paz hoje e sempre. Então vamos, mais gente chegando aí também, Dona Raimunda chegando, seu Nelson, Daniel também, Eliane, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos começar o nosso aprendizado de hoje com o nosso tema. Edilene também chegando aí. Agora sim, melhorou aqui um pouquinho a luz, que estava um pouco escuro. Então nós falamos a semana passada sobre os nossos filhos são espíritos. Esse título, ele é o mesmo título do livro de Hermínio Miranda, que é um best-seller da doutrina espírita, é um livro muito esclarecedor, não é um livro mediúnico, não é um romance, é um livro técnico, né? Mas é um livro muito esclarecedor sobre essa questão dos nossos filhos. E por isso nós já lemos esse livro algumas vezes, e é aquele tipo de livro que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então a gente vai ler 5 vezes, aí vai ter sempre o que aprender, né? Uma boa noite aí aos companheiros que estão chegando agora. Então, esse tema, nossos filhos são espíritos, hoje a gente vai ver a parte 2. E considerando que tem algumas pessoas que estão chegando hoje, não viram a parte 1, nós vamos falar aqui apenas de 3 pontos iniciais que a gente falou na semana passada, e é importante a gente repetir, só a título de contextualização. O que é a criança? Se nós perguntarmos à ciência vai dizer que uma criança é fruto, é um amontoado de células que tem um sistema neurológico, um cérebro, né, e que aprende. Mas nada mais do que isso. A criança não é uma alma, a criança não viveu antes, a criança não traz consigo nenhuma experiência. Ela é uma folha em branco. A ciência diz que a criança é uma folha em branco, que tudo vai começar do zero ali, e que ela é fruto, as tendências dela, né, os ímpetos, a beleza física, as condições cerebrais de pensamento, de criatividade, são originárias da genética. É o DNA que molda o comportamento e a forma das nossas crianças. Então, crianças são apenas células inteligentes que aprendem depois que crescem, ou já aprendem desde o nascimento, desde que são concebidas. Para a religião tradicional, as crianças também são uma tábula rasa, são uma página em branco, né? As crianças, para a religião tradicional, as religiões tradicionais, a criança é uma página em branco também, tal qual a da ciência. A diferença é que para as religiões tradicionais há uma alma, mas essa alma é criada no momento do nascimento, né? A criança nasce, naquele momento é criada uma alma, e essa alma no final da vida ela vai selar o seu destino. Ela vai para o céu, ela vai para o inferno, ou ela vai para o purgatório, né? Dependendo daquilo que ela tenha feito com a vida. Interessante esse conceito, porque a maioria de nós devemos ir para o inferno, ou na melhor das hipóteses, para o purgatório, porque somos todos pecadores, né? A gente não consegue ser santo numa única vida, a gente não consegue ter essa beleza das virtudes do Cristo, dos santos, para merecer ir para o céu. Então, esse conceito tradicional, ele bota todo mundo na situação difícil perante Deus. Deus nos criou condenados a não irmos para o céu. O céu é para poucos, porque eu não tenho condição, se eu nasço e sou uma folha em branco, né, e tudo vai depender de uma única existência, de uma única experiência, mas eu acho que já continuou. Então, a teologia cria alguns conceitos mirabolantes para dizer, não, mas se tiver o perdão, vai para o céu. Não, mas se tiver a indulgência, vai para o céu. Se na hora que estiver morrendo, tiver a estripulia, uma ginástica filosófica para explicar o inexplicável, né? Deus não seria assim, né? Ele deixa a gente errar, e no final das contas ele vai e perdoa. Pois bem, então, também o conceito da religião tradicional, ele é um conceito que não preenche, não satisfaz. E o que a doutrina espírita diz?
A doutrina espírita diz que a criança é um espírito reencarnado, ponto. A criança é um ser que já vem evoluindo há milhares de anos. Milhares, dezenas de milhares de anos. É um ser que vem evoluindo e traz consigo toda a bagagem da sua evolução. Por isso que nós temos, quando uma criança nasce, criança com certas tendências positivas que não se explica nas outras duas alternativas que a gente falou, da ciência e da religião tradicional. Por exemplo, uma criança que nasce e tem um comportamento santo, uma criança que impõe a mão e cura, uma criança que tem uma mediunidade de cura, que psicografa, que vê espíritos, uma criança que tem a virtude do bem, uma criança super inteligente, genial, capaz de criar obras que homens maduros não chegam nem perto, nem nos pés. Onde essas crianças aprenderam isso? Sem contar esses casos de genialidade, de crianças em tenra idade, que com 3, 4 anos já sabem física. Tem crianças de 5 anos que se matriculam numa universidade, já no meio de adultos, sabendo física, filosofia, falando mais de uma língua, e falando bem, escrevendo bem, coisas que os adultos, a maioria dos adultos vão morrer sem saber fazer. Onde essas crianças auriram? Onde elas obtiveram essas experiências? Bom, pelas duas alternativas anterior, elas são assim porque Deus quis. Se Deus quis, é porque Deus discrimina. Deus privilegia uns e outros não. Então Deus é injusto, pelas duas alternativas. Né? Se Deus cria, se a alma é criada no momento do nascimento, e ela vem com todos esses dons, é porque Deus dá a uns e a outros não. Mas não é assim. O que a doutrina espírita revela são as leis divinas que diz o seguinte: a criança é um espírito reencarnado, que traz consigo seus defeitos e suas virtudes. Ao lado daquela criança genial, santa, né, meiga, né, dócil, nós também temos aquela criança irrequieta, aquela criança com maus pendores, aquela criança, eu poderia dizer, malvada, que bate nos coleguinhas, que gosta de matar bicho, né? Que está sempre procurando uma arte, né? Teimosa, não gosta de estudar, com tendências negativas. O que é isso? São espíritos. A criança é um espírito reencarnado. Pois bem, dito esses 3 pontos, nós agora vamos passar para os itens, para o item que nós paramos. A gente estava falando que os espíritos, quando eles nascem, nossos filhos, por exemplo, ou qualquer criança que nasça, mas aí eu estou falando especificamente em relação àqueles que cuidam das crianças, podem ser os pais biológicos ou não, pode ser uma tia, um avô, uma madrinha, alguém que cuide de uma criança. Na verdade, esses espíritos, quando reencarnam, eles podem ser superiores ou inferiores a nós. Era esse o aspecto que a gente parou na palestra da semana passada. Então, o espírito, quando nasce, essa criança, nosso filho, ou aquele que a gente cuida, também é nosso filho, né? Ele é uma criança que pode ser mais maduro do que eu espiritualmente. Ele pode não ser evoluído já, né? Superior, mas ele pode ter uma bagagem espiritual muito maior do que a minha. O que é que uma criança, o que é que um filho, por que é que um espírito nasce nessa condição? Primeiro, muitas vezes um espírito que tem um grau de evolução maior, no fundo, são os nossos pais espirituais. Só que invertido. Eles vieram como filhos, né, para assumir esse papel e, na condição do filho, sutilmente moldar os pais, educar os pais, ajudar os pais, ser arrimo de família, não é? Ajudar os pais a vencerem as suas dificuldades. São filhos que dão exemplo, são filhos que puxam a família. Né? São filhos que trabalham, que se dedicam, que dão exemplos nobres à família toda e, sobretudo, àqueles que cuidam deles. Esses espíritos têm uma bagagem maior do que seus pais. Às vezes a gente vê, tem na literatura espírita, e no dia a dia a gente ouve situações onde o espírito nasce numa favela, num município lá dos Cafundó de Juda, numa roça, né, que tem uma mãe e um pai que analfabetos, né? Aquelas pessoas que têm uma vida muito limitada, e dali, daquele ambiente, nasce uma pessoa com uma capacidade enorme de superar aquela condição, né? e sair para o mundo
ocupar um espaço no mundo, contribuindo para a sociedade, contribuindo para a sua família. O que é aquele espírito, se não um espírito, né, que já tem uma relação, ou que já tem um grau de maturidade maior do que os seus pais? E por que ele nasce dessas condições? Como eu já disse, vem para ser instrumento de educação dos próprios pais. Poderíamos dizer que eles, espiritualmente falando, podem ser os nossos pais. Tem filhos que nascem filhos, mas espiritualmente falando, são os pais. Quem já leu aquele livro? O livro meu Deus, 50 anos depois, não, Ave Cristo. O livro Ave Cristo é um livro psicografado por Chico Xavier, mas é um livro escrito por Emmanuel, que é um dos espíritos mais importantes na literatura espírita. Então esse livro, Ave Cristo, fala a história, no meio da história, o próprio Emmanuel, né, o livro fala das reencarnações de Emmanuel, e o nome dele é Quinto Varro nesse livro. O nome de Emmanuel é Quinto Varro. Meu Deus. Não é. Desculpe, eu estou confundindo com há 2000 anos. O Quinto Varro, segundo a informação que eu tive, é uma das encarnações de Bezerra de Menezes. Isso eu li uma certa vez um artigo que falava sobre Quinto Varro ser Bezerra de Menezes. Mas o livro é de autoria de Emmanuel. Então, o Quinto Varro, ele reencarna filho do seu filho. Ele vem numa primeira encarnação como pai, não consegue educar o filho, não consegue alcançar, né, aquela missão que ele trazia para com seu filho, né? E aí ele reencarna de novo, o filho continua na mesma encarnação, ele vive 2 encarnações. Então ele volta na condição de filho de Tassiano. Tassiano já estava encarnado, ele veio como pai, né? Tassiano nasce filho do Quinto Varro, mas o Quinto Varro sofre horrores com Tassiano. Tassiano solta os cachorros em cima dele, literalmente falando. Tem um momento no livro em que Tassiano solta os cachorros em cima do pai, persegue o pai, não quer saber, não tem acordo. Mas aí Tassiano continua vivendo, o pai desencarna e reencarna de novo, agora como uma criança que queria depender de Tassiano. Embora não nascesse, embora essa criança não nasceria mais como filho biológico do Tassiano, mas Tassiano iria encontrar essa criança em uma certa circunstância da vida, onde ele seria obrigado a cuidar dessa criança, né? E essa criança vai conduzir o Tassiano para aquela missão de educação que era o propósito do Quinto Varro. Na verdade, Quinto Varro, como criança, era o pai de Tassiano, que era o adulto. Socialmente falando, o Tassiano cuidava do menino, espiritualmente falando, era o menino que cuidava de Tassiano. É isso que eu quero ilustrar agora com essa coisa da relação, né? Quando um espírito reencarna e ele é mais maduro do que o contexto familiar. Mas também acontece do espírito ser na mesma condição espiritual, né? E também acontece do espírito nascer numa condição mais atrasada do que os pais. É aquele filho que pode nascer de pais ou de uma família equilibrada, de uma família, né, que tem a religiosidade bem definida, uma família espírita, por exemplo, pode ser católica, pode ser qualquer outra religião, né? E os pais levam para a educação religiosa, mas aquele espírito, aquela criança, ela traz consigo uma rebeldia, ela não aceita, né, aquela conduta dos pais, ela está sempre questionando, ela é arredia, ela quer sair daquele contexto, né, ela quer se soltar no mundo, ela tem uma facilidade muito grande de sair desse contexto familiar de educação, né, e pode aprender coisas ruins, pode tomar decisões depois da adolescência, né, ruins. Aí pergunta-se, mas por que uma criança nasce assim, numa família que teria um certo equilíbrio? Não era para essa família educar essa criança assim? E educou. Aí onde está? Quando uma família recebe uma criança, um filho, que ele tem dificuldades de sociabilidade, de afetividade, de uma série de outras coisas, não quer dizer que vai ser em vão. Não, todo o esforço que os pais fizerem, que todos aqueles que cuidarem daquela criança fizerem no sentido de educá-la, no sentido de dar-lhe bons exemplos, isso vai diminuir cada vez mais o ímpeto dele para as coisas inferiores. Ele pode não virar um exemplo de criança, um exemplo de pessoa, mas ele vai reduzir muito a chance, poderíamos dizer de uma maneira mais prática, é o seguinte,
Se a criança poderia, ele poderia ser, a criança poderia ser um malfeitor, um criminoso. Mas esse lar deu tanta atenção, tanta educação, tanto amor a ele, que ele vai ficar só sem estudar. Tá? Ele vai ficar só com dificuldade de ir para a escola, mas ele não vai chegar a ser um malfeitor. Se ele não tivesse tido a educação dessa família, desses pais, ou se esses pais não cumprissem o seu papel, não lhe educassem, não lhe dessem bons exemplos, esse espírito poderia ser um malfeitor, um criminoso, né, um toxicômano, por aí vai. Mas o esforço que a gente faz para educar um espírito, seja ele em que condição for, sempre deixa as sementes plantadas, sempre diminui o potencial desse espírito continuar enveredando pelo caminho do mal. Portanto, nenhum de nós, como pais, devemos chegar no final da vida e dizer: não valeu a pena, todo o esforço que eu fiz foi jogado fora, porque repare o que é que meu filho é hoje. Nunca digamos isso, nunca. Tenhamos o nosso esforço sempre como pais. Passamos tudo o que tivermos que fazer. E vai valer a pena, e valeu a pena. É porque às vezes a gente quer um resultado imediato. Às vezes a gente quer um resultado nos moldes da sociedade. Não, nós temos que fazer o nosso esforço porque o filho é de Deus. O filho que foi confiado a nós é de Deus. E se foi confiado a nós é porque Deus sabe que vindo para nós, e se nós cumprirmos o nosso papel, ele vai sair daqui menos pior. Ele vai sair daqui com uma condição educativa melhor. Podendo ainda não ser um exemplo de pessoa, mas já vai reduzir o ímpeto de seguir os maus pendores que ele traz consigo na sua herança espiritual. Bom, então aí desse assunto nós vamos agora falar de um outro que é mais ou menos semelhante, tá ligado a esse mesmo assunto, que é o seguinte: quando os nossos filhos nascem, eles podem ter mais afetividade com a mãe do que com o pai, ou vice-versa. Imagine que a gente tem 3 filhos. Eu gosto do número 3 porque é bom, né? Às vezes a gente tem 2 meninas e um menino, ou 2 meninos e uma menina, ou tudo menina, tudo menino, né? Mas vamos dizer que a gente tenha 3 filhos, um caso hipotético, e esses 3 filhos é muito comum que um dos 3 filhos goste mais do pai, né? Se pareça mais com o pai no comportamento, né? Se alinhe mais com o pai no comportamento, e que os outros 2 se alinhem mais com a mãe, né? Ou que os 2, um gosta do pai e outro gosta da mãe, e tem um que gosta dos 2, gosta muito do pai e da mãe. O que seria isso, gente? Por quê? Será que foi a genética que fez eles nascerem assim? Não, não é a genética. Os nossos filhos, eles são atraídos pelas semelhanças, pelos vínculos de companheiros que têm conosco de outras encarnações. Então, um filho que nasce e tem semelhanças de comportamento com o pai, né? Aquele filho, ele já foi companheiro desse pai em outras encarnações. Os 2 se influenciaram. A gente não influencia uma pessoa quando essa pessoa vive conosco. Ela aprende nossos hábitos, aprende nossos defeitos, aprende conosco os nossos vícios, as nossas virtudes. Então, esse espírito que tem essa semelhança, essa simpatia ou essa afinidade com o pai, é porque são espíritos afins de outra encarnação. Daí a facilidade com que os 2 se unem do ponto de vista das expressões morais, da expressão do pensamento, das atitudes. Aquele outro já se alia mais com a mãe, né? E tem um outro que é o do meio que gosta dos 2. Normalmente o espírito que gosta dos 2 pode ser um espírito que já tem uma maturidade maior, que consiga perceber essa diferença e ele já faz a compensação. Porque assim, quando o espírito vai amadurecendo, ele vai aprendendo a amar com mais inteligência. Então ele percebe as diferenças. Então aquele terceiro filho do meio, por exemplo, né, ele percebe as diferenças que há na família e ele compensa essas diferenças, porque inteligentemente ele ama todos. Ama os 2 irmãos e ama o pai e a mãe e procura sempre ocupar o espaço de um e do outro, para compensar eventuais conflitos que existam, não é? Porque às vezes os conflitos são sutis. Às vezes pode não ter um conflito declarado, mas tem um conflito em coisas sutis, numa opinião, um conflito numa tensão mais sutil que dá um e não dá outro.
E aquele filho do meio, não, como é um espírito mais maduro, ele está sempre tentando procurar uma harmonia, né, dentro do lar, dentro da família. Então é um espírito que tem uma bagagem melhor. O contrário também é verdadeiro, quer dizer, os espíritos que são antipáticos, que podem não ter afetividade com os pais, eles nascem exatamente para que essa afetividade nasça. Qual é o propósito das leis de Deus quando permite que espíritos que não têm afeto ou que têm relações antipáticas nasçam numa mesma família? Então, se os meus filhos, a gente tem filhos e eles têm uma relação de antipatia, de desafeto com a gente, acontece isso. Você pode ter um filho que tem desafeto e um outro que é amigo, que é companheiro, né? E aquele que é o desafeto, na verdade, as leis de Deus permitem para que esse filho, exatamente nessa relação de pai, mãe e filho, essa relação ela é muito profunda. Lembra do conceito da argila que a gente falou na conversa passada? É exatamente na infância que nós temos que identificar essas condições e ali fazer o nosso papel. Não é? Se a gente percebe que a criança tem uma certa dificuldade na relação com a gente, né? Tem criança que assim, sutilmente rejeita o pai, né? Que corre para a mãe. Né? Tem criança que quando o pai chega, ela não gosta muito do pai. O pai pega no braço, ela vai, mas ela fica meio incomodada com aquilo. Aí o pai às vezes até fica se desculpando, tal, discretamente, para não deixar aparecer, mas aquilo toca. Aquilo mexe com o pai. Aí a mãe vai e diz uma coisa. Pior ainda é quando a mãe diz assim, tá vendo? O menino não gosta de você. Também você não faz nada por ele. Porque às vezes pode existir uma relação de antipatia de outras encarnações. O que é que esse pai tem que fazer, essa mãe tem que fazer? Tem que ter muito cuidado com essa criança. Não pode alimentar essa antipatia. A mãe não pode jogar na cara do pai, tá vendo? Você não brinca com a criança, você não gosta. Não, de maneira nenhuma. A mãe ela tem que trabalhar a harmonia. Ela tem que fazer o jogo positivo, no sentido de dizer à minha criança, olha o papai, vamos brincar com ele, e dizer para o papai, olha, se esforce para brincar com ela. Eu acho que está faltando realmente a gente se aproximar, vamos brincar mais de uma maneira discreta, sem causar um conflito maior, porque o pai sente isso. Né? Tanto a mãe pode sentir como o pai, se a situação for em relação à mãe, eu citei o exemplo aqui do pai. Então essa criança que é um desafeto, às vezes, de outras encarnações, o pai e a mãe tem que ter um cuidado com ela, um cuidado especial. É aí onde mora o perigo. É aí onde mora o perigo. Prestem bem atenção no que nós vamos colocar agora. Aqueles filhos que são o afeto, que são cúmplices, que são amigos, companheiros, que estão no mesmo diapasão, na mesma nota musical, aí a gente vai na onda com ele, faz tudo para ele, tudo é por ele, né? A gente chega junto, né? A gente até faz vistas grossas em relação à coisa errada que ele possa estar fazendo, porque é cúmplice, percebe? Temos que ter cuidado. E às vezes em relação ao desafeto, a gente vai na dura. Em relação ao desafeto, a gente quer ser duro, né? A gente não quer ter muita conversa. A gente vai estar com o olho em cima para reprovar, né? Para desmerecer, às vezes até para julgar, para dizer assim, olha, você não quer nada, sua irmã, seu irmão estuda, tira nota 10, é uma pessoa alegre, tem boas amizades e você não quer nada com a vida. Meu Deus do céu, isso é uma estupidez, isso destrói a criança, o jovem. Não façamos isso. Aquele desafeto nós temos que ter muito mais cuidado ainda. É óbvio que nós temos que ter um olhar mais atencioso, mas não podemos alimentar o ímpeto que a gente tem dentro de nós das discórdias que a gente traz com ele de outras encarnações. Quem está no papel de pai e mãe tem obrigatoriamente que se educar para não cair nessa armadilha do afeto ou do desafeto. A armadilha do afeto é o pode tudo. Eu faço tudo, eu dou iPhone, eu permito ir, eu permito voltar, eu dou dinheiro, é nota 10, eu estimulo, é meu queridinho. E o outro é a ovelha negra, que a gente toda hora dá uma pontadazinha, espeta um espinho, né, no outro. Você não quer nada, né? É preguiçoso. E às vezes a gente não diz isso na frente, mas diz isso, olha gente, o que nós dizemos dos nossos filhos, mesmo que a gente esteja dizendo no quarto, mesmo que a gente esteja dizendo em outro lugar, e ele não esteja ouvindo, mas toca a alma deles.
A força do pensamento e das palavras de um pai ou de uma mãe em relação ao filho é muito profunda. Não pense que se a gente julgar mal os nossos filhos e ele não, ou falar mal deles e eles não estiverem escutando, que a alma não escuta, não, escuta sim. Se tivermos um caso desse e os pais ficarem reprovando, dizendo, mas ele não quer nada, a gente já fez tudo e ele não quer nada. Ah, mas ele não está ouvindo. Está sim. A alma dele, porque a relação de pai e mãe tem um magnetismo muito grande com os filhos. Ele pode estar na China, ele vai sentir as vibrações negativas daqueles que são seus pais. É por isso que o povo diz assim, praga de pai e mãe é a pior que tem. É mesmo. Praga de pai e mãe é a pior praga que existe. Por quê? Porque existe um magnetismo específico, uma ponte direta entre eles, entre filhos e pais. Não é? Fazemos as coisas pensando que eles não ouvem, não percebem, mas está lá. A gente mandou a flechazinha de veneno. Portanto, tenhamos cuidado com o afeto para não sermos permissivos, caprichosos, inconsequentes. E com o desafeto, para não sermos preconceituosos, para não discriminar, para não desestimular. Termos equilíbrio. Filhos são filhos. Afetos ou desafetos, sejamos responsáveis. Afetuosos com todos. É claro que tem aquele que a gente sabe que ele é mais dócil, mas a gente não pode demonstrar isso muito. Nós temos que ter docilidade com o outro que é impetuoso. Não podemos demonstrar preferências, discriminar, não. Se um tira nota 10 e o outro não gosta de estudar, chegamos perto do outro que gosta de estudar. Se o outro é um problema, aí é que é o desafio de ser pai e mãe. Ser pai e mãe de filho nota 10 é fácil. Se o menino ficar sozinho, vive sozinho numa boa, porque é um espírito maduro. Agora, ser pai e mãe de verdade, cumprir esse papel, é quando pinta dificuldade. É quando é um filho que vai requerer de nós mais atenção. E muitas vezes a gente vai pela tangente. Né? A gente alimenta o conflito. Pois bem, falamos então dos afetos e desafetos. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da autoridade de pai e mãe. Uma das coisas que nós temos visto na prática, né, muito por aí, é os pais e as mães terem conflito de autoridade com seus filhos. Está aí um probleminha sutil que a gente às vezes faz e não percebe o efeito disso. O que é que eu quero dizer? O pai e a mãe, quando os dois demonstram um conflito de autoridade perante o filho vai para o lado mais fraco. O filho vai explorar aquilo. A gente está pensando que uma criança é um espírito. E com as antenas todas ligadas. Espíritos astuciosos, perspicazes, com capacidade de captar as coisas. Então, quando o filho percebe que o pai e a mãe têm conflito de autoridade, ele vai explorar exatamente aquele lado que ele sabe que perdeu no conflito. Então, imagine aquele pai que reprova a mãe. Não, você não tem autoridade, não. Ele desrespeita você. Aí diz isso na ficha do filho. O filho vai captando aquilo e vai dizer, eu vou desrespeitar minha mãe, porque meu pai disse que ela é fraca, eu vou desrespeitar minha mãe. Ele entende claramente isso, vai fazer chantagem com a mãe. Ou então aquela mãe que diz assim, menino, faça isso uma vez, menino, faça isso 2 vezes, menino, faça isso 3, 4, 5, 10 vezes, aí diz assim, olha, vou dizer a seu pai quando ele chegar, perdeu a autoridade. Não façamos isso. Não tem que transferir a autoridade, mãe é mãe, pai é pai. Temos que encontrar com criatividade, aliás, cada espírito é um espírito. A gente não pense que do jeito que eu eduquei José, eu vou educar João. Do jeito que eu eduquei Cristina, eu vou educar Maria. Não é assim. Às vezes, no passado, a gente traz essa coisa dos nossos avós que diziam assim, não, meu avô criou todo mundo do jeito só. Conversa, no passado era outra história. Os espíritos são diferentes, cada um. Claro, nós temos que fazer parecer que é uma educação só, mas no fundo não é. Nós temos que perceber qual é a condição e a necessidade de cada um deles. Qual é o que tem mais conflito, qual é o que tem mais dificuldade, qual é o que tem mais potencial, qual é o que tem menos potencial. E nunca entrar nessa história do conflito da autoridade.
Nunca esperar o pai chegar para dizer o que o menino fez, ou a mãe, ou o pai diz, não, tem pai que também é assim, é meio mole. Não é mole no sentido que tem que bater na criança, não, é mole de autoridade. E autoridade não quer dizer autoritário, não é para espancar, não é para desrespeitar e humilhar a criança, não. Também isso é reprovável. O que nós temos que desenvolver é desenvolver autoridade moral, espiritual perante uma criança. Mas se o pai também fica dizendo, quando sua mãe chegar eu vou dizer a ela, perdeu a autoridade. Ou se os dois se desentendem dizendo bem assim, você não vai não. Aí a mãe diz, não, mas eu acho que ele tem que ir. Não vai. A mãe diz, não, por mim vai. Aí o pai diz, então vá. Não dá para ser assim. Os pais têm que, quando um der uma opinião, o outro tem que entender aquilo ali. Mesmo que ele não concorde, vai dizer isso depois. Vai conversar mais tarde. Ou então, peraí, não vamos tratar desse assunto agora, não? Dê um tampinho aqui que eu vou precisar aqui fazer alguma coisa. Inventa um pretexto. E depois chama a mãe ou o pai, não sei qual foi o caso, e diz, peraí, você acha que tem que ser assim mesmo? Vamos combinar. Mas mesmo que haja discordância, mas perante o filho, essa discordância não deve ficar exposta. Porque senão o filho vai explorar, vai chantagear aquele lado que ele está percebendo, que está perdendo na hora do conflito. Então, é isso que eu queria falar sobre conflito de autoridade, né? E também agora eu quero falar sobre excesso de proteção e liberdade. O que foi que nós dissemos? Nossos filhos são espíritos. O que é que eles trazem consigo? Uma herança muito grande de virtudes e defeitos. E no mundo de provas e expiações, nesse estágio que a gente se encontra, a herança é muito mais de defeitos do que de virtudes. Tem as duas. A herança é de dois tipos. Mas tem uma herança de defeitos que é enorme. Aí o que acontece quando a gente protege demais o filho? Cerceia. A gente corta a possibilidade desse espírito adquirir a sua individualidade. O que adquirir a individualidade é quando o espírito está na adolescência, até os 7 anos, né, tem um entendimento quase que geral de que até os 7 anos a criança está ainda completando o seu processo de reencarnação, um processo físico. Depois dos 7 anos, ela continua crescendo, aumentando suas estruturas fisiológicas, né, e paralelamente o perispírito também vai liberando cada vez mais os atributos daquele espírito. E quando chega na adolescência, que é a fase mais dramática, é a idade em que o espírito começa a, de fato, assumir a sua individualidade. Os seus pendores, maus ou bons, vão aflorar exatamente na adolescência. E o espírito que vinha tendo uma criação desde criança, né, ali, certinho, aí tem pais que pegam o menino e não dá a menor independência ao menino. Traz o menino ali, vai levar, vai buscar, não deixa isso, não deixa aquilo. Tem pai que não deixa o menino nem topar no chão. Né? Se o menino topar no chão, o pai dá um grito. E fica fazendo aquela coisa da redoma, né? O menininho dentro de uma redominha e sendo teleguiado o tempo todo. Aí sabe o que acontece quando esse espírito chega na adolescência? Que aí que a sua individualidade aflora. Ele pode discordar completamente dessa educação e querer sair, quebrar essa algema, quebrar essa prisão, porque está em desacordo, ele não aceita aquilo. E quanto isso tem acontecido, gente? Quantas vezes os nossos filhos, quando chegam na adolescência, né, se revoltam, né, se rebelam, querem sair de casa, querem fazer aquilo que a gente não educou para eles fazerem. Porque muitas vezes, lá na infância, na época da argila mole, a gente ou peca pelo excesso de proteção ou peca pelo excesso de liberdade. 2 erros que a gente pode cometer, né? Ou liberdade demais, tem pais e mães, aí vamos falar agora do outro extremo da liberdade, que uma criança de 5 anos vai para a casa dos outros, brinca com crianças maiores, assiste filme de todo tipo, né? Entra na internet e vê tudo. É o excesso de liberdade. Isso também gera um problema sério. Aí quando o espírito chega na adolescência,
que aflora os seus, né, os vetores, né, os clichês que ele traz consigo. Esses clichês vão casar exatamente, os inferiores, exatamente com tudo aquilo que ele viu que era inferior na sua infância. Aí é aquela bombinha, né, de comportamento, que muitas vezes os pais se surpreendem e dizem assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde eu errei? Não é dizer que a gente, todo mundo errou, não. A gente não acerta 100%, nem erra 100%. O que nós temos que fazer é ter consciência, é ter conhecimento para que a gente possa errar menos. A proposta da doutrina espírita não é que a gente seja que nós sejamos pais perfeitos. Não, é que conhecendo esse assunto, sabendo dessas implicações, a gente erre menos. Então, nem proteção demais, nem liberdade demais. É acompanhar os nossos filhos. Então, o que fazer? Acompanhar os nossos filhos. Saber por que ele chora, saber qual é a dele, né? Por que ele está fazendo aquilo daquele jeito? Tentar entender a psicologia, o comportamento da criança, acompanhar de perto, conversar com a professora, né? Quando tiver com os amiguinhos, conversar com os amiguinhos para obter informação dos amiguinhos sobre o filho, né? Acompanhá-los em suas caminhadas, em suas brincadeiras, e estar sempre observando como é que ele se comporta, mas sem cercear, exceto em situações em que a gente realmente tem que agir. Né? Tem situações que nós temos realmente que agir para conter, porque uma criança muitas vezes ela age inconsequentemente, até por não ter consciência dos riscos das suas atitudes. Mas nós temos que acompanhar com tranquilidade, né, para poder identificar as virtudes e os defeitos em potencial que ela traz. E aí diz o seguinte, mas eu faço o quê? Eu já fiz tudo, eu não consigo. Outro defeito que a gente comete, a gente não ora. A gente só ora pelos nossos filhos para eles terem saúde. A gente só ora pelos nossos filhos para eles serem homens de bens e mulheres de bens. A gente tem que orar, gente. É por nós. Meu Deus, me ajude a ser um pai melhor. É reconhecer as minhas limitações. É dizer, meu Deus, o Senhor me entregou o seu filho. Me ajude a mim, a minha esposa. Abençoe a professora dele. Ore pela professora dele, pelo professor. Oremos por nós, para que os espíritos de luz, vendo essa abertura, a humildade daquele que sabe, que não sabe tudo, meus amigos espirituais, anjos da guarda desses filhos, me ajudem, me advirtam, olha que coisa interessante, me advirtam, porque eu posso estar errando, me dê intuições para que eu possa agir em relação ao meu filho. Como eu disse, se o espírito é um espírito maduro, evoluído, não vai precisar de muita coisa. Ele sozinho, dá um sopro na vela, ele vai embora, o barquinho atravessa o Atlântico. Agora, quando é um espírito que vai precisar muito da gente, a gente não tem a receita de bolo. Por mais que a gente estude o assunto, a gente vai precisar sempre da inspiração, da intuição, das bênçãos e da ajuda espiritual para ele. Por falar em ajuda espiritual, eu queria dizer a vocês o seguinte, olha, às vezes nós precisamos de ajuda espiritual quando nossos filhos estão ainda no berço. Já viu aquela criança que está no berço, mas chora muito? Aquela criança que parece que traz consigo um sofrimento muito grande. Aquela criança que ainda no berço, no colo, não dá um sorriso. Que traz consigo uma certa tristeza. Quando essa criança estiver no berço dormindo, botemos uma cadeira perto do berço e oremos por ela. Façamos um Pai Nosso e de olhos fechados, digamos assim, converse com ele. Entenda que ali é um espírito e diga, meu filho, eu estou aqui com você, eu sou sua companheira, sou sua amiga. Eu vou pedir a Deus que nos ajude para que a gente compreenda cada vez mais a sua necessidade. Nós estamos aqui para lhe ajudar, fique tranquilo. Isso, ele dormindo no berço. Converse com ele e entenda que ele está captando essas vibrações dessa conversa mental. Isso colabora muito para que ele vá aos pouquinhos percebendo o ambiente, o lugar, o aconchego, e muitas vezes trazendo traumas enormes de outras encarnações, medos, não é? E está ali manifestando aquele medo, assim, sem ter consciência ainda, mas essa conversa, pertinho do berço, quando ele está dormindo, em oração, humilde,
já ajuda muito para que os nossos filhos, desde cedo, a gente já contribua para eles aprenderem a superar os seus desafios. Eu queria falar também sobre uma coisa aqui, pulando para outro assunto. Quando os nossos filhos estão já aí saindo da adolescência, ou mesmo que eles estejam na infância, mas vamos usar o caso da adolescência. Aí aconteceu uma coisa que a gente não desejava. Nosso filho chega em casa, ou pior, às vezes não chega em casa, mas a gente sabe por outros, né? Rapaz, seu filho, eu soube que ele está fazendo isso. O quê? Meu filho está fazendo isso? Uma coisa assim que ninguém quer. Por exemplo, o filho está usando drogas. O filho está andando com uma pessoa que trafica. São coisas que a gente não quer ouvir. A filha de 15 anos está grávida. Ainda nem concluiu o ensino médio, está grávida. O que a gente faz quando a gente escuta essas coisas? Quando isso acontece? Lembra do que eu disse há pouco tempo? Essa é a hora da gente ser pai. Essa é a hora da gente ser mãe. Porque, como eu disse, os momentos mais importantes do pai e da mãe são os momentos em que os filhos precisam da gente. E quando acontece isso, ao invés de escorraçar o nosso filho, ao invés de expulsá-lo de casa, ao invés de discriminá-lo, ao invés de dizer que ele é um infeliz, ao invés de dizer que ele é uma vergonha, a gente tem que nessa hora aconchegar, silenciosamente. Não é aprovar o que ele fez. Não é dizer, bem, parabéns, você fez certo, é para fazer assim. Não, claro que não, isso é absurdo. Mas silenciosamente dizer para ele, meu filho, eu continuo sendo seu pai. Eu vou estar do seu lado. Eu vou lhe ajudar a você superar esse momento da sua vida. Porque é aí que a gente tem os momentos profundos de testemunho do nosso papel de pai e de mãe. Vamos terminar aqui nossa palestra dizendo o seguinte: nossos filhos são espíritos. Um dia eles vão sair de casa, vão cuidar de suas vidas, nós vamos envelhecer, eles vão ficar de longe ligando, pai, vai bem, mãe, vai bem, passam de vez em quando, dão um beijo na cabeça. Ainda tem aqueles que têm o hábito de dizer bença pai, bença mãe, mas olha, eles vão continuar sendo nossos companheiros eternamente, porque a família é o lugar de vínculos de companheiros eternos. É isso. Vamos para nossas perguntas? Vamos ver aqui. Na minha camisa está clarinha aqui, eu estou quase não enxergando, Ivana. Olha, por que sempre fala, Norma está dizendo o seguinte, por que sempre fala em céu? Por que não plano espiritual? Outra coisa, se sabemos que tem várias moradas na casa do Pai. Entendi. Norma, é o seguinte, sempre que a gente fala com céu, a gente traduz, né? Essa palavra céu é simbólica. A gente usa essa palavra céu simbolicamente, mas toda vez que a gente, nas outras ocasiões, a gente fala que céu, na verdade, é uma condição espiritual de cada um. Na verdade, não existe o céu nem inferno. Existe uma condição de paraíso que é interna, que está em nós. O espírito, quando está no céu, é porque ele alcançou o céu em si. É mais ou menos isso, Norma, que a gente quis dizer. Vamos para aqui para outra pergunta. Aqui, Noélia, meus filhos me educam mais do que eu a eles. Olha aí, Noélia. Então é isso, às vezes não, nós temos que ter humildade. Os nossos filhos podem não nos educar sempre, mas em muitas situações eles nos educam. E há aqueles que nos educam sempre. Você tem razão. Nós temos que ter a humildade como pais e mães de admitir que eles nos educam. Eu erro. Às vezes os pais têm um ranço de autoritarismo de não admitir seus próprios erros. É tão bom quando a gente diz para um filho, meu filho, eu realmente errei. Que bom que você está aqui para me ajudar a perceber que eu errei. A gente tem que dizer, não é vergonha, não é perder a autoridade e dizer ao filho que errou, não. Pelo contrário, é ganhar a autoridade. E passar para eles um exemplo de admissão dos próprios erros. Para que quando eles se tornarem adultos e forem viver a vida deles, e mesmo na infância, eles também saibam admitir seus próprios erros, porque é saudável para o espírito admitir os erros e pedir ajuda aos outros. Muito bem.
Vamos ver aqui mais uma interferência aí, uma participação de Mônica, dizendo o seguinte: reconquistar os desafetos é um grande desafio para os pais, que se consegue quando interiorizamos nossa responsabilidade como os pais. Exatamente. Quer dizer, reconquistar os desafetos, a gente tem que interiorizar a responsabilidade que a gente tem. E a doutrina espírita nos ajuda, o Evangelho nos ajuda. Quando a gente interioriza essa responsabilidade junto com o Evangelho, a gente vai reconquistando aquele desafeto. Pode ser que não tenha flores, mas a gente vai reconquistando, e mais na frente os laços estão feitos, os laços de amizade e de companheirismo. Deixa eu ver aqui mais uma participação. Mônica também dizendo o seguinte: até quando os pais são responsáveis pelos filhos? Boa pergunta essa, né? Até quando? A gente diz que os nossos meninos serão nossos meninos até quando eles tiverem 50 anos, não é assim? Né? Eles serão sempre nossos meninos. Né? Aí eu tenho aqueles pais que têm 90 anos e dizem assim: cadê os meninos? Porque para eles os filhos com 60, com 50 são meninos. Nós teremos sempre responsabilidade com os nossos filhos, sempre. É óbvio que quando eles se tornam adultos e vão, né, viver as suas vidas, as nossas responsabilidades materiais diminuem ou cessam, mas a nossa responsabilidade espiritual não cessa nunca, porque nós estaremos sempre orando por eles, nós estaremos sempre pedindo a Deus e a nós mesmos, ou pedindo a Deus por nós para que possamos ajudá-los, porque continuaremos sempre nesse papel de responsável por aqueles espíritos naquela encarnação. Também temos de Cacau aqui dizendo o seguinte: tema muito perfeito e cheio de sentido. Obrigado, Cacau. Vamos ver aqui, Isa também está dizendo o seguinte: que explicação perfeita para os pais, para todos nós, né? Esse aprendizado aqui é nosso, né? Eu também estou constantemente aprendendo sobre isso na condição de pai, de esposo, de avô e de filho. Elisângela está dizendo: a responsabilidade dos filhos será cobrada igualmente entre os pais ou depende da prova que algum deles tenha que passar? Muito boa pergunta, Elisângela. Veja, a responsabilidade dos filhos é de ambos os pais. É óbvio que aquele pai que tenha uma bagagem espiritual maior, a ele será cobrado mais. Aquele pai que tiver mais conhecimento, que tiver mais maturidade, que se esforçou mais, se espera dele mais. Aquele pai que é um pai imaturo, e acontece isso, acontece de você ter um dos pais com uma imaturidade muito grande. Então, Deus, as leis de Deus não cobram, elas levam em consideração a situação espiritual de cada um. Então, aquele pai que tem mais responsabilidade, ou que tem mais maturidade, dele será cobrado mais. Natália está dizendo que aqui incrível, o espiritismo é mesmo encantador. Na maioria das vezes as pessoas olham para nós, mas não enxergam o que o nosso olhar quer dizer. Então é isso mesmo, o espiritismo é uma maravilha, é uma luz em nossas vidas, né? E que faz a gente enxergar muito mais do que os nossos olhos físicos enxergam. Plínio também está dizendo aqui o seguinte: como explicar a relação entre o filho da minha namorada, um amor lindo que sinto por ele e ele por mim? Ô Plínio, que beleza! O que é que você está descobrindo aí? É que você já pode ser um companheiro espiritual desse filho da sua namorada. Vocês dois podem ser amigos, companheiros de outras encarnações, daí a afinidade que existe entre ambos. Se essa afinidade persiste, né, e ela fica patente, não tenha dúvida de que vocês são espíritos que estão se reencontrando. Vamos ver mais aqui. Isa está dizendo que tem um menino de 64 anos, né? Muito bem, Isa, será sempre seu menino. Bom, gente, muito obrigado. Já estamos aqui no finalzinho, só temos agora alguns minutinhos. Vamos fazer a nossa prece final, agradecer a presença de todos, a participação de todos, porque enriquece muito o nosso aprendizado. Eu fico feliz quando vocês participam, porque eu aprendo também. Esse esforço que eu faço para responder, no fundo eu estou respondendo também a mim mesmo, porque exatamente como vocês, eu também estou no mesmo desafio de errar menos, de aproveitar mais as oportunidades que Deus nos concede. Vamos então
Vamos então fazer a nossa prece final. Desculpe aí aqueles que ainda estão colocando alguma coisa, obrigado pelas participações, mas agora a gente vai fazer a nossa prece final. Divino Mestre e amigo Jesus, espíritos amigos da humanidade, espíritos amigos das famílias, espíritos que velam pelos pais, pelas mães, pelos filhos. Temos a gratidão de ter essa doutrina que nos ajuda a compreender cada vez mais profundamente o significado das nossas relações. Pedir ao Senhor, Divino Mestre, que nos ajude no mistério de sermos pais, nesse papel tão profundo de guiar esses espíritos que são colocados sob a nossa responsabilidade. Nessa noite de gratidão, quando formos dormir, peçamos a Deus, aos espíritos de luz e ao Senhor, que nos inspire, que nos eleve para reuniões de luz com espíritos educadores que possam nos advertir, que possam iluminar os nossos pensamentos, para quando acordarmos amanhã ou nos dias seguintes, termos pensamentos, ideias, comportamentos cada vez mais adequados a esse papel grandioso de educar as crianças, de educar os nossos filhos. Mas queremos pedir especialmente, Mestre amado, por aqueles que são pais e não têm a consciência do seu papel, por aqueles que não têm a noção da responsabilidade que têm nas mãos, aqueles lares que vivem encharcados do vício, da violência, da agressividade, do desrespeito, do conflito, aquelas crianças que não têm o afeto dos seus pais, aquelas crianças que não têm a escola do lar, nem a escola da sociedade. Abençoa todos eles. Pedir também, querido amigo Jesus, pelos leitos de dor, pelos desesperados, pelos refugiados, pelos sem pátria, pelos que estão na escravidão, pelos que estão em desespero, na angústia, na depressão, pensando em tirar a própria vida. Que eles possam receber nesse instante as pétalas de luz do seu amor, do seu coração. Pedir aos espíritos amigos que estão presentes nesse encontro e estão agora derramando sob a forma de passe as bênçãos de que necessitamos, para que nos fortaleçamos por nossa vez, no nosso papel, nos nossos deveres e obrigações do dia a dia. Muito obrigado, Jesus, amigo, por tudo, e dá-nos a sua bênção e a sua proteção, hoje e sempre. Muito obrigado a todos, uma boa noite, até domingo, se Deus quiser, 19 horas, no nosso Evangelho. Um abraço a todos. Ivana, mudou aqui, eu não estou vendo como é que é.